Bom, gente, bom dia a todos. Eu vou começar apresentando um pouquinho sobre o NARA, avisar que essa apresentação está sendo gravada e depois será disponibilizada no YouTube, tá bom? Eu sou a Denise, sou geógrafa, mestre em saúde pública e integrante do NARA. O NARA é um grupo de pesquisa em avaliação de riscos ambientais do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. E vocês podem encontrar a gente no Facebook e no LinkedIn com NARA FSP USP. Nesse primeiro webinar, a gente gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o impacto das mudanças climáticas na nossa saúde. A Rimena pediu 1000 desculpas, ela teve um imprevisto pessoal e não poderá participar conosco hoje, mas já marcamos uma conversa com ela na quinta-feira que vem, para ela falar um pouco mais sobre o impacto das alterações de temperatura na nossa saúde. O Adeilson irá nos contar um pouco sobre os impactos da poluição na nossa saúde. Ele é de Itajubá, Minas Gerais, veterinário, mestre em ciências e doutor em saúde pública no tema de poluição do ar e riscos à saúde. E atualmente é pesquisador no Hospital de Câncer de Barretos. Também contamos com a presença da Michele, que é gestora ambiental, mestra e doutoranda em saúde pública, também integrante do NARA, que irá nos apoiar na gestão do chat. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema do seminário. O Adeilson irá debater algumas questões, e aí, após essas questões, nós vamos abrir as perguntas via chat, tá bom? Então, os microfones e as câmeras mantêm-se ligados, e a Michelle irá selecionar para a gente umas questões para debater no final. Bom, quando falamos em mudanças climáticas, existe uma gama de processos e efeitos para debatermos. A emissão de poluentes está relacionada ao aumento da temperatura, que também está associada a outros impactos das mudanças climáticas, como o aumento dos incêndios naturais, a maior frequência dos eventos extremos, como furacões, tempestades, as inundações, a proliferação de vetores de doenças, das doenças tropicais, como a dengue, mas vamos deixar todos esses eventos para uma outra discussão. Nesse primeiro momento, a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre as emissões atmosféricas, a poluição do ar e os impactos desse processo na saúde. De acordo com o projeto do Climate Reality, todos os dias no mundo são lançados na atmosfera cerca de 150 milhões de toneladas de poluentes, provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis. A OMS estima que a poluição do ar mata precocemente todos os anos cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. Dados do Ministério da Saúde no Brasil apontam que de 2006 a 2016 houve um aumento de 14% nas mortes atribuídas à poluição do ar. Adeilson, sobre isso, eu gostaria que você nos explicasse um pouco esse processo, quais são as causas da poluição do ar, quais são os poluentes envolvidos e quais os problemas da saúde relacionados à poluição. Então, eu passo a palavra para você nos explicar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Denise, bom dia a todos. A apresentação que eu preparei, ela vai passar por esses pontos, né, a respeito aí da poluição como importante fator ambiental para a ocorrência de doenças. Eu vou apresentar aí alguns resultados do meu doutorado, né, onde trabalhamos com essa questão da poluição do ar relacionada ao tráfego, né, de veículos e a incidência de câncer do sistema respiratório. Então, eu acho que eu vou contemplar todos esses pontos aí que você já especificou. E a Denise já fez a minha apresentação, e como ela disse, eu trabalhei com essa questão da poluição do ar e a incidência de câncer do sistema respiratório no município de São Paulo durante o meu doutorado. Foi uma análise espacial, né? Foi um estudo ecológico, e teve resultados interessantes que eu vou apresentar. E atualmente eu estou trabalhando, né, no Hospital de Câncer de Barretos, como pós-doc, e lá eu também trabalho com a incidência, né, mas de todos os tipos de cânceres
no Departamento Regional de Saúde de Barretos, né, que engloba 18 municípios, né. Então, eu vou iniciar a apresentação. Quando a gente vai falar sobre doença, né, é sempre importante resgatar essa tríade epidemiológica, né, da doença, né, esse triângulo, para a gente lembrar que o meio ambiente, no caso, ele compõe, né, ele é um dos vértices desse triângulo, ele é importante, né, extremamente importante para a ocorrência das doenças, e os fatores ambientais, né, no caso a poluição, ela tem um peso aí significativo, né, no momento aí em função da pandemia, né, do novo coronavírus, a gente está vendo essa questão do agente biológico do vírus, né, e também a importância do ambiente para a ocorrência da doença, mas hoje vamos focar aqui mais no ambiente mesmo, no fator ambiental, ao tratar deste assunto da poluição. Então, quando a gente pensa em saúde individual, a gente vê que tem vários fatores envolvidos, né? A poluição, como vocês podem ver, é um dos componentes, né, um dos fatores, né, que afeta a saúde individual, mas ela está indiretamente ou diretamente, né, ligada a outros fatores que também afetam a saúde individual. Porque quando a gente pensa em planejamento urbano, né, a gente também tem que levar em conta que isso afeta os índices de poluição, né? Quando você fala em saúde da população, né, que hoje a gente vê essa questão da pandemia, né, que a saúde da população ela afeta a minha saúde individual, né, se eu entro em contato com pessoas infectadas, mas a gente sabe que a poluição também vai afetar a saúde da população, que também vai afetar a saúde individual. Então, a poluição ela é um fator de risco, ela afeta o meu bem-estar social, o meu bem-estar mental, meu bem-estar físico, né? Então, dessa forma, a gente vê como que a poluição ela é um fator de risco, né? Ela é um componente, né, que afeta a saúde individual, mas ela também está ligada a outros fatores que também vão afetar a saúde do indivíduo. E quando a gente olha para o impacto, né, no caso, a contribuição do meio ambiente, né, dos problemas ambientais, né, em relação à ocorrência de algumas doenças, né, esses são dados da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que a poluição do ar ela entra como um fator de risco para a ocorrência do câncer, né? Esse relatório ele estima que 20% de todas as mortes, né, devido ao câncer, teve uma contribuição do meio ambiente, né? Quando você olha, ou melhor, teve uma contribuição do meio ambiente, a gente tem a poluição do ar e outros agentes aí envolvidos. Quando você olha para doenças cardiovasculares, né, a contribuição aí de problemas relacionados ao meio ambiente foram de 30%, e a poluição do ar ela também entra como um fator. Para a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, 35%, né, a contribuição aí do meio ambiente para a ocorrência, né, e você tem a questão aí da poluição do ar também, e também na ocorrência de asma, né, com 44%. Obviamente, quando a gente fala o meio ambiente, a gente está falando do desequilíbrio ambiental e de todos os problemas oriundos, né, desse desequilíbrio, né, porque o meio ambiente equilibrado, sustentável, ele não vai causar essas doenças, né, a não ser que o homem entre numa região onde, por exemplo, ele não tem imunidade para um determinado agente infeccioso, né? E em relação às mortes, né, em 2016, a poluição do ar, ela contribuiu aí com 7,5%, né, do total de mortes,
Isso é muito, se a gente pensar que de todas as mortes, 7,5% foi devido à poluição do ar, é muita coisa, né? E ficou em sexto lugar em termos de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, né? Isso é um dado aí de 2017. E como a Denise mencionou, né, na introdução, as mortes causadas aí pela poluição do ar, elas aumentaram em 14% em 10 anos, né? Esse foi um material divulgado aí pelo Ministério da Saúde, né? É referente a 2018, né? Foi publicado, acho que 2019, né? Início de 2019, Saúde Brasil 2018, onde avaliou essa questão da saúde relacionado aí às doenças e agravos crônicos, né? E as doenças isquêmicas do coração, elas ocuparam aí o primeiro lugar na causa de morte, seguida de doenças cerebrovasculares e do câncer, né? E isso gera aí um, como que eu vou dizer, seria um prejuízo, mas um gasto, né, de 1,3 bilhão, bilhão ao SUS, né, que é um dinheiro aí que poderia estar sendo aplicado em outras melhorias, né, em questão de estrutura de serviço e acessibilidade, e que foi gasto em função desse aumento aí da poluição do ar, né. Em 2010, né, esse relatório especial que ele tratou dessa questão da poluição relacionada ao tráfego, né? Então, o que acontece? Foi uma revisão crítica de literatura, muito abrangente, que levou em conta emissões, levou em conta exposição, os efeitos à saúde, e dentre as várias conclusões, né, desse relatório, chama atenção quando eles estabelecem que zonas de exposição de 300 a 500 metros de uma via principal, ela merece grande atenção da saúde pública. Então, quando você imagina 300 a 500 metros de uma via principal, a gente está falando praticamente de um bairro inteiro, né, de uma vizinhança toda, e não somente das residências que estão do lado daquela via, né? E se a gente levar em conta que você pode ter vias paralelas, né, você acaba havendo uma sobreposição aí desse risco, né? Em 2012, né, quando a IARC lança esse relatório, né, onde ela classifica as emissões a diesel, né, como carcinogênica para o humano, grupo 1, devido ao aumento do risco de câncer de pulmão. E isso é um alerta muito grande, porque a gente sabe do quanto o diesel é utilizado, né, principalmente nos centros urbanos, onde você tem uma frota de ônibus a diesel circulante, e há um contato muito próximo das pessoas, né, que circulam no transporte público com os poluentes, né, com esse poluente, seja dentro do ônibus, seja no ponto de ônibus, seja no ar né, no material que fica, né, no poluente que fica em suspensão. E aí, no ano seguinte, né, um novo relatório, onde o material particulado é classificado como carcinogênico, e também a poluição do ar ambiental, né, como um todo, né? Teve uma ênfase para o material particulado, mas a poluição do ar, com todos os seus poluentes, também foram classificadas devido ao aumento do risco de câncer de pulmão, né? Nós tivemos muitos estudos publicados aí nos últimos anos, né, a respeito da poluição do ar, e isso acabou evidenciando mais um fator carcinogênico aí associado a esse poluente, né? E aí, 2017, o benzeno passou por uma nova avaliação, né? Já se conhecia a carcinogenicidade da avaliação ocupacional em relação à exposição ocupacional do benzeno, mas os estudos foram trazendo evidências aí de que havia uma exposição ambiental importante, né, principalmente na infância, e com associações significativas aí em relação à leucemia, né, mieloide aguda, né, tanto na exposição materna, né, pré-natal, quanto na exposição na infância.
Então, a gente tem aí, em pouco, de 2012 a 2015, no intervalo de 5 anos, a gente tem que o diesel é carcinogênico, grupo 1, material particulado é carcinogênico, a poluição do ar como um todo, carcinogênica, e também a exposição ao benzeno carcinogênica. Então, isso é muito alarmante, né? E devido à grande quantidade de pessoas que ficam expostas a esses poluentes. E eu trouxe aqui alguns critérios de causalidade, né? Critérios de Rio, são 9 critérios ao todo, mas eu destaquei alguns que para reforçar essa questão da associação causal da poluição do ar com doenças, né, respiratórias, né, ou cardiovasculares, né. Então, a gente tem aí força de associação, né? Quanto mais forte uma associação, mais provável que ela seja causal. E isso é medido aí pelo risco relativo, odds ratio, e o que tem sido evidenciado nos estudos exatamente é essa força de associação, né? A gente tem vários estudos epidemiológicos mostrando aí um risco relativo associado a essa exposição. Consistência, né? A relação tem que ser condizente com o achado de outros estudos para diferentes populações. Então, a gente tem estudos sendo publicados na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, estudos publicados na Europa, Ásia, né? Muito estudo na Ásia, né? Na América Latina tem aumentado a quantidade dos estudos, mas a gente tem visto, tem observado uma consistência nesses achados, né? Outro ponto seria o gradiente biológico, né, que é essa questão do efeito dose-resposta, né, quando você aumenta a ocorrência, né, ou melhor, a exposição, você aumenta também a ocorrência da doença. Com a poluição do ar é muito comum, né, os estudos tratarem dessa questão dose-resposta para justamente observar isso. Muitas vezes os resultados não são significativos em todos os estratos aí do aumento da exposição, mas o gradiente ele é muito importante, né? É muito importante, às vezes é mais importante o gradiente do que a própria significância quando você começa a fragmentar, porque ele mostra que realmente quando você aumenta esse gradiente, você aumenta a ocorrência daquela doença. A plausibilidade biológica, que tem que ter uma explicação plausível, né, concordante com o conhecimento. A gente sabe que, por exemplo, o material particulado, principalmente o 2,5, ele vai gerando ali um processo inflamatório crônico ao longo dos anos, e isso pode levar, por exemplo, à ocorrência de um tumor. Então, você tem um conhecimento do processo patológico e coerência, né, com a história da biologia da doença. Então, a gente tem aí pelo menos 5 fatores, dentre os 9, né, critérios de Rio, que explicam essa relação causal da poluição do ar. E ao longo do doutorado, né, a gente, como eu disse, a gente trabalhou nessa questão da incidência e mortalidade, né, ligada em relação ao sistema respiratório, aos cânceres do sistema respiratório, associado a essa poluição do tráfego. A gente publicou um artigo na Cancer Epidemiology, foi o primeiro artigo que foi publicado, e nesse artigo a gente avalia, como pode ver aqui nesse mapa da incidência, no mapa da esquerda, o 2A, qual é, no caso, a incidência bruta, né, de câncer do sistema respiratório em São Paulo. Então, e no segundo, ele mostra como seria essa incidência, né, se não houvesse a influência da variável densidade de tráfego. Então, o primeiro mapa ele mostra como é a situação, o 2A, e o 2B ele mostra como seria se a densidade de tráfego, que foi a variável de exposição que a gente trabalhou nesse estudo, não tivesse influenciando essa incidência. E a gente vê que tem uma diminuição ao longo do município, né? Lógico que você mantém aí uma incidência aí de 1,3 a 2, porque a gente está falando de câncer que o tabagismo influencia em 80% a ocorrência, né? Mas a gente vê que tem realmente uma diminuição aí de alguns valores, e mesmo na faixa de risco de 1,3 a 2, ele diminui em algumas regiões da cidade e desaparece a faixa de 2 a 4. Quando a gente olha para a mortalidade, a gente vê
né, um resultado parecido, né, a gente, da mesma forma, no 3A, a gente tem a mortalidade por câncer do sistema respiratório. A gente está avaliando aqui um período, desculpa, que vai de 2000, em torno de, começa 2002, vai até 2011, então a gente tem um intervalo de 10 anos. Aqui no caso da mortalidade, até um ano a mais, 2003, 2002 a 2013. E a gente vê aqui na 3A que a gente tem como é a taxa, né, como que é a taxa de mortalidade, né, e depois na 3B como seria essa mortalidade se a densidade de tráfego não tivesse influenciando essa taxa, né. Então a gente vê que realmente tem também uma diminuição e teve um comportamento bem semelhante ao comportamento da incidência. E quando a gente analisa, avalia essa questão das mortes, né, tem essa questão ligada ao status socioeconômico, né, que o impacto é muito maior na população de baixa e média renda, né. Você tem aí, por exemplo, em 2012, né, é um dado aí da OMS, né, em relativo às mortes atribuídas à poluição do ar, você tem que ter uma fatia de 12% dessas mortes ocorreram em países de alta renda, mais que 88% ocorreu em países de baixa e média renda, né? E quando você olha para a população mundial, você vê que 82% é baixa e média renda. Então você vê que tem um impacto muito grande das mortes atribuídas à poluição do ar para esse extrato da população mais pobre, né, de baixa e média renda. E a Denise até mencionou esse dado na introdução, né? Foi um relatório, foi uma publicação aí no site da OPAS, né? Mas da OMS, foi maio de 2018, eu estava defendendo o doutorado nesse mês, né? Essa publicação é do dia 1º de maio e eu defendi no dia 4 de maio. Então, você vê aí que os níveis de poluição, eles permanecem perigosamente altos em muita parte do mundo, né? E você tem aí que 9 em cada 10 pessoas de todo mundo respiram esse ar poluído, com 7 milhões de mortes a cada ano, né? E tem uma frase aqui, né, que eu destaquei, do Tedros Adhanom, que ficou muito famoso agora, né, muito conhecido, né, por todos, né, em razão da pandemia, né, onde ele diz que a poluição do ar ameaça a todos nós, mas as pessoas mais pobres e marginalizadas enfrentam a maior carga, né? E isso ficou evidente, né, numa publicação que a gente fez, que foi um dos últimos artigos, do penúltimo artigo do doutorado a ser publicado, e a gente, foi até um trabalho que a gente fez em parceria com a Universidade Utrecht, lá na Holanda, né, foi meu sanduíche foi lá, eu fiquei 5 meses lá, e a gente avaliou esses dados, e publicamos esse artigo, né, na Environmental Research, também sobre incidência e mortalidade, né. A gente, nesse artigo, nós trabalhamos com a densidade de tráfego, ou melhor, com a densidade de tráfego e com NO2, e trabalhamos com áreas muito pequenas, porque no artigo anterior que eu apresentei, nós trabalhamos com áreas de ponderação, né, do IBGE. E aqui, nós trabalhamos com grids, né, de 500 por 500 metros. E quando você trabalha com a grid, você consegue aproximar mais a exposição da população, né, do indivíduo que você está avaliando. Embora seja um estudo ecológico, nós estamos trabalhando com dados, né, agrupados em áreas, né, com valores médios, mas a gente conseguiu aí, quando você olha para a densidade de tráfego, que foi uma medida de 2008, você consegue até verificar as vias aí de alta densidade percorrendo o município de São Paulo. Quando você vai para o NO2, você verifica também aqui mais ao centro, né, onde você tem mais emissão de poluentes, né? Então você tem uma alta concentração de NO2 e ele vai decaindo, né, em direção à periferia. E com relação ao IDH, que a gente calculou um IDH municipal intraurbano para São Paulo, você tem aqui áreas de IDH mais alto, né? E aí ele vai decaindo também em direção à periferia. Mas aí os resultados que nós encontramos foram resultados assim bem interessantes, que vai bem de encontro a essa questão
do impacto da poluição do ar para a população mais pobre, né? Porque quando nós avaliamos aqui a densidade de tráfego, né, e o câncer do sistema respiratório, e nesse caso aqui, nós estamos avaliando tanto a incidência quanto a mortalidade, eu queria enfatizar nesse caso, só para explicar, nós dividimos São Paulo em 4 faixas de IDH, então nós temos aqui o São Paulo mais pobre, que seria o IDH 1, aí depois o São Paulo seria médio-baixo, depois o médio-alto e seria o alto. Então, quando eu enfatizei, porque eu gostaria de comparar o São Paulo mais pobre, ou seja, com status socioeconômico mais baixo, que é o 1, lowest, com o mais rico, né, que é o 4. Embora sejam dados epidemiológicos, tem intervalo de confiança, mas não está difícil de identificar, né, a diferença quando eu olho para os valores aqui, né? Para no caso meu, incidência e rate, a minha razão aqui, né, minhas taxas, né, quando eu mostro aqui as minhas taxas de incidência, quando eu mostro as minhas taxas de mortalidade, e se você compara, né, esse São Paulo com status socioeconômico mais baixo, com São Paulo com status socioeconômico mais alto, é possível ver que você tem valores de taxas de incidência, de mortalidade, acontecendo com maior intensidade no São Paulo mais pobre, né? Então, e você vê um gradiente dose-resposta, que é aquilo que eu falei naquele momento, né? Na medida que você vai aumentando a concentração da densidade do tráfego, eu também aumento os valores, né? Isso pode ser visto principalmente para esse extrato mais pobre da população. Né? Quando você olha para a mortalidade, ou melhor, para o NO2, porque aqui eu estou avaliando a densidade de tráfego, quando eu olho para o NO2, eu tenho o mesmo padrão, né? Então, você vê aqui que você tem maiores valores no São Paulo com IDH mais baixo, quando comparado ao São Paulo com IDH mais alto, tanto para incidência quanto para mortalidade. E aí é uma questão que você fica pensando, né? Poxa, mas naquele mapa, né, você tem mais NO2 no centro, você tem uma densidade de tráfego um pouco maior no centro, né? Porque todas as vias chegam no centro da cidade. Como pode, né, as pessoas da periferia terem uma incidência maior com relação às pessoas que moram ali, normalmente naquela região mais poluída, que normalmente acaba sendo essas regiões mais ricas? Aí vem a questão toda do deslocamento, né, da exposição ao poluente no trânsito, né, o tempo que as pessoas gastam no meio de transporte, né, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, a questão do diesel, né, que está em contato ali com o diesel que é liberado pelos veículos, enquanto a pessoa que mora numa área mais central, embora tenha uma alta concentração de NO2, ela normalmente, o tempo que ela gasta até o trabalho é menor, ela vai de veículo na maioria das vezes, né, e não pega um transporte público, ou mesmo que entre no metrô, acaba sendo mais fácil. Então, o tempo de deslocamento é menor, né? Então, a exposição aos poluentes do tráfego ela é muito maior para quem vive na periferia, durante essa viagem diária para o trabalho, né, e para a volta para casa, do que para a própria pessoa que vive no centro da cidade, né, numa área mais rica. Nós também fizemos uma análise aí com relação à população mais jovem, né? E a gente encontrou uma associação aí com relação à incidência de câncer hematológico, né? E nós estamos refinando essa análise, porque nós trabalhamos nesse artigo com todos os tipos de cânceres, e a gente está buscando agora, como é em parceria lá com o pessoal de Utrecht também, e a gente está fazendo uma análise nova em parceria com eles, esse artigo não foi, mas eles estão contribuindo nesse próximo. Eles acharam melhor, né, a gente trabalhar com os cânceres por tipo, né, trabalhar com os linfomas, trabalhar com as leucemias, e não agrupar tudo num único como câncer hematológico, como a gente fez. Então, a gente está refinando os resultados, submetemos um artigo para Cancer Epidemiology, e ele está nesse processo de revisão por pares, né? Estamos respondendo aos revisores nesse momento,
e acredito que vai ser publicado e vai ser um estudo bem interessante aí para discutir essa questão da exposição da infância, né? A gente está trabalhando nesse novo artigo com crianças de 0 a 14 anos. Então, aqui é só para concluir, para ir concluindo a apresentação, nós temos aí o impacto, né, dos veículos pesados, né, com relação à emissão de NO2, material particulado, né, a gente vê a frota de ônibus aí contribuindo com um percentual grande aí, em vermelho, né, os veículos leves também contribuindo aí com monóxido de carbono, né, hidrocarboneto, mas a gente vê que para o NO2 e MP10 tem um impacto muito grande aí da frota de ônibus, né, que circula na cidade. A gente vê também, observa também, isso aqui é um dado, um relatório atual da CETESB, que quando você olha para o MP10, né, por mais que você tenha aí um decréscimo, né, nos valores, nas médias anuais, o que é ótimo, né, nós estamos agora num período de estabilização, mas uma estabilização que está acima do limite da OMS, que seria de 20, né? Então a gente está com valores aí em torno aí de 30, que ainda está aí acima do limite, né? Quando você olha para o MP 2.5 é a mesma coisa, né? Aqui são as estações de monitoramento em São Paulo e você vê que todas elas estão acima aí do limite de 10 para o material particulado 2.5, que é o que realmente vai entrar aí e afetar o nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório. Então, com relação ao clima e poluição, mas qual é a ligação do clima e poluição? A gente sabe que as concentrações mais altas de poluentes, né, com exceção do ozônio, ela ocorre entre maio e setembro, né? A gente tem essa questão da maior ocorrência de inversões térmicas, que segura os poluentes aí na superfície, né, da cidade, próximo aí da população, né, não dissipa para a atmosfera. Você tem aí alta percentagem de calmarias, ventos fracos, então você diminui a ocorrência de chuvas, né, que vai fazer com que esses poluentes se dissipem, né, esses baixos índices pluviométricos. Então, esse período de maio a setembro é um período bem crítico. E o ozônio, né, ele já é o contrário, né? Como ele é resultado de reações fotoquímicas, ele ocorre com maior frequência entre setembro e março, né, primavera e verão, com maiores valores aí no período entre setembro e outubro, quando você tem essa transição entre o período seco e chuvoso, porque é o período que você tem menor nebulosidade, né? Janeiro, fevereiro, normalmente tem mais nebulosidade em função das chuvas. Então, eu termino com essa pergunta, né? Que tipo de retomada econômica nós queremos, né? Porque a gente está saindo assim, estamos descendo, né, a curva aí dos casos, começou a descida, né, os dados indicam que começou a descida aí da curva epidêmica da Covid-19, né, mas as atividades econômicas estão retomando lentamente, mas qual o tipo de retomada econômica que nós queremos? Nós temos dois tipos de retomada econômica. Temos um tipo que seria esse São Paulo de cima, né, que é uma foto minha, né, de 2014, que mostra a poluição em cima da cidade, né, uma inversão térmica acontecendo, e esse poluente aí cancerígeno, né, bem próximo da população, né, é esse São Paulo, é essa retomada econômica, né, quando eu estou dizendo São Paulo, mas de uma certa forma são todos os centros urbanos, né, estou usando um exemplo aqui, ou é esse São Paulo de baixo, essa cidade de baixo, na quarentena em 2020, onde teve redução de 50% na emissão de poluentes, né? Que foi uma publicação que saiu na FAPESP. Então, qual o tipo de retomada econômica que a gente quer, né? A que nos leve para esse contexto urbano de cima ou para o contexto urbano de baixo, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar aqui a respeito dessa questão da poluição e saúde. Obrigado pela atenção. Meu e-mail está aí. Qualquer dúvida, qualquer contato pode ser feito por ele e eu vou responder com o maior prazer. Obrigado.
Obrigada, Dê, ótima apresentação. Acho que deu para a gente entender muito, assim, aprender muito sobre os outros desfechos de saúde, né, que estão associados à poluição, não só as alergias respiratórias, não só a questão mais imediata, assim, né, da poluição, mas também esses efeitos crônicos ao longo do tempo de uma exposição contínua a esses poluentes. Acho muito interessante alguns dados que você trouxe, sobretudo quando a gente discute planejamento urbano, né? Como é importante pensar e considerar a saúde da população nesse planejamento, porque, como você mesmo mostrou, esses custos depois ficam para o SUS. Então, como que o SUS tem que arcar aí com um desenvolvimento econômico que é poluente e que é prejudicial à nossa saúde? Então, acho muito importante esse aspecto que você levantou. Outra coisa muito interessante que você traz é sobre o período da quarentena, né? Então, como foi forte essa diminuição da poluição durante esse período e como é possível, né, de alguma forma, reduzir aí esses poluentes nas grandes cidades. Claro que não precisa ser tão extremo por conta de uma epidemia, mas existe aí, então, uma possibilidade da gente ter um outro modo de vida, né? Da gente desenvolver outros meios que reduzem as emissões atmosféricas e, consequentemente, reduzem outros impactos aí, tanto na saúde quanto no clima. Bom, a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu só queria começar com uma pergunta para o AD, assim, quais os caminhos você acha que seria viável, assim, nessa retomada econômica, assim, quais seriam as propostas, pensando aí em meios de transportes, em tecnologias de filtração de poluentes, como seria essa retomada? Que caminhos você indicaria, assim, pela sua experiência, que as grandes cidades poderiam iniciar, visando uma redução de poluentes nas grandes cidades? Bom, eu acho que essa questão do uso da tecnologia, né, porque até então a tecnologia ela estava sendo subaproveitada, né, as pessoas não, acho que não, talvez não tivessem conhecimento ou não confiavam tanto, né, nessas plataformas, né. Eu acho que isso aí vai contribuir bastante. Eu estava conversando com uma amiga, que ela é pesquisadora na Fiocruz, e a gente estava fazendo uma reunião online, né? Ela me convidou para dar uma aula na Fiocruz, e depois a gente conversou um pouquinho. Ela falou assim que está impressionada assim quando ela para pensar na quantidade de vezes que ela teve que pegar avião, sabe? Ela mora no Rio, ela teve que pegar um táxi, ir até o aeroporto para ir em Brasília participar de uma reunião que chegava lá, ela às vezes falava 30 minutos e ela estava pensando, gente, como que eu poderia já ter feito isso online, né, de forma online, como sem ter todo esse deslocamento. Então a gente sabe que isso, o quanto isso impacta, né, na locomoção das pessoas, né, e eu acho que isso vai ajudar bastante, porque a partir do momento que várias atividades puderem ocorrer em home office, isso vai reduzir o número de pessoas que precisam circular dentro da cidade, né, para poder chegar aí no teu trabalho, e vai reduzir, com certeza, a exposição, tanto de quem está locomovendo, quanto do poluente que está sendo liberado para todos, né. E eu acho uma coisa importante, né, essa questão da frota de ônibus aí, a mudança para frota elétrica, né, porque ela tem acontecido, mas num ritmo muito lento, né. Quando a gente para pensar que São Paulo, eu acho que tem uma frota de ônibus de 11, acho que de 11 mil veículos, algo em torno disso. E aí entraram 15 no início do ano, né? É muito pouco, né? É bom que são 15 veículos, mas é muito pouco, porque tem essa lei de 16.802, 2018, Lei do Clima, né? Que ela exige essa redução de 10% nas emissões de poluentes locais, por exemplo, material particulado, NOx, gases do efeito estufa, CO2, a cada ano, né? Então, são 10% a cada ano. É uma lei, né, que agrega bastante nesse sentido, diminuir.
Mas, assim, eu acho que é uma coisa muito urgente, né? Que tem que acontecer muito rápido, né? Porque nós estamos vendo aí índices de poluição, né? Eu mostrei São Paulo, porque eu achei mais fácil para contextualizar, mas se quando você olha, por exemplo, os dados da CETESB para o estado inteiro, né, todos os municípios praticamente estão com níveis acima do recomendado pela OMS. Né? E a OMS ela atesta que ela não, que pode ser que seja o valor até menor do que 20, por exemplo, para o material particulado, né, o 10. Então a gente precisa realmente pensar nessa questão aí de ônibus elétricos e diminuir essa poluição, né? Eu acho que seriam dois pontos importantes aí. Eu acho que o home office aí que veio para ficar, ele vai contribuir bastante. Obrigada, Dê. Acho que agora a gente pode abrir para as questões. Tem uma questão aqui, a questão é a seguinte, da professora Maria Tereza. Podemos observar que a poluição do ar é uma questão global. Há políticas públicas direcionadas para a redução da poluição do ar e proteção da saúde? Como você avalia essa questão? Como estamos de políticas públicas? Então, eu acho assim que as políticas públicas direcionadas, né, eu acho que elas acabam estando em déficit se a gente for analisar, né, nos municípios e tudo mais, né, eu acho que não é uma prioridade, né, pelo menos não tem sido. Eu acho que essa lei que eu mencionei, Lei do Clima em São Paulo, é uma lei direcionada que eu achei interessante, mas de uma forma geral a gente vê que ainda é uma briga muito grande, né? Eu acho que para entrar esses assuntos na agenda e para esse assunto ele realmente ter continuidade e gerar leis aí que revertam aí para a população, né? A gente está enfrentando toda essa questão do clima agora, ligado a queimadas, né? Como eu disse, eu estou em home office no sul de Minas, mas era para eu estar em Barretos, né? Nesse momento, e é uma região que enfrenta esse período do ano é muito crítico, né? A umidade do ar é muito baixa, você tem toda uma poeira, né, em suspensão lá por conta do próprio solo, das próprias grandes culturas que tem no entorno, né? Que são, né? Você tem muita cana, né? E mais fumaça, né? Teve uma queimada lá, foi uma região também que teve muito queimadas, né? Eu vi muita reclamação de poluentes, né? Em suspensão, né? Material particulado. E eu não vejo assim tanta movimentação em questão de legislação nesse sentido, sabe? Local, sabe? Pelo menos dentro do contexto que eu vivo, né? Adeilson, tem mais uma pergunta aqui. Sobre o impacto na poluição do ar, na saúde das crianças, o que podemos dizer sobre as evidências atuais? É um impacto ainda subestimado? É um impacto subestimado. Eu acho assim, é uma questão assim, é muito difícil, é subestimado porque é difícil você avaliar, sabe? Não é fácil trabalhar com dados de poluição, não é fácil você é, estimar essa exposição, sabe? É uma coisa que tem momentos que a gente tem certeza que a gente está subestimando a exposição, né? Porque muitas vezes os nossos dados, quando você olha uma série histórica, às vezes eles estão até inferiores à série histórica, né? A gente está trabalhando nessa publicação e aí você tem essa questão também de trabalhar com um estudo ecológico, né? Você levanta uma associação, mas ao mesmo tempo você tem que você indica um caminho, né, de que está ocorrendo um problema, mas você tem que avaliar também uma exposição materna, né? É difícil avaliar essa questão da exposição materna na gestação, né? Tem estudos ecológicos que avaliaram mães que moravam perto de postos de combustíveis e mães que moravam afastadas, né? E eles chegaram aí a conclusões de que tinha uma incidência maior de leucemia, né, em recém-nascidos de mães que moravam em regiões próximas de postos de combustível. Mas assim, o ideal seria um estudo de coorte para tentar fazer esse acompanhamento, medir essa exposição da mãe, né, medir essa exposição da criança com mais detalhes, né,
Mas os estudos ecológicos, eles têm servido muito, porque eles trazem médias, e quando a gente trabalha com pequenas áreas, como uma grid de 500 por 500 metros, a gente consegue aproximar melhor essa exposição do indivíduo e consegue trazer resultados aí que chamam a atenção e que acabam desencadeando novos estudos, né? Mas eu acho que está muito subestimado essa questão, os riscos nas crianças. A gente tem poucos estudos. Eu fui fazer aí um referencial para o artigo, né? E depois de um tempo eu voltei para a base de dados para buscar mais e eu acabava caindo nas mesmas publicações que eu já estava utilizando. Então você vê que não tem tanta publicação para criança, sabe? Não tem muito, são poucos, não tem evidências, mas elas não são tão grandes como são para adultos. Adeilson, ainda pensando na mesma pergunta, só que agora para idosos, né? Então, o mesmo acontece com o impacto na saúde dos idosos? Eu acho que assim, com relação aos idosos, né, você tem esse impacto, né, porque quando você pensa que os idosos eles são mais vulneráveis em relação à asma, né, à ocorrência de doenças respiratórias, né, o impacto que leva a uma internação, né, e aumenta, isso gera um problema aí para o SUS, principalmente nos períodos mais secos, né, do ano, né. Tem essa questão também da cronicidade, porque quando você tem uma exposição ao material particulado e ele tem um efeito carcinogênico, espera-se que após 15, 20 anos de exposição, você tem uma probabilidade de ter aí um tumor ou alguma lesão aí recorrente dessa exposição crônica, né? E aí isso acaba impactando ainda mais os idosos, né? Porque dentre todas as doenças que já são características dessa fase, né? Que você tem as diabetes, né? Tem a questão aí de doenças cardiovasculares, né? Você ainda tem mais uma carga aí em função de uma exposição crônica à poluição, né? Então acaba impactando mais, né? A gente nesse estudo a gente trabalhou, a gente fez aí o ajuste por idade, mas nós trabalhamos com 20 anos acima, né? Então a gente pegou toda a população que trabalha, que locomove nos centros urbanos. Mas realmente você tem aí, com certeza, se a gente trabalhar só com os idosos, você vai ter uma carga bem grande em relação a eles, justamente por questão da vulnerabilidade e pela propensão maior de doenças crônicas como o câncer, né? Obrigada, Ade. Ade, eu tenho uma pergunta agora. Você mostrou aquele dado, né, de que existe uma influência na saúde de pessoas que estão a cerca de 300 e 500 metros de vias de fluxo intenso, né, de veículos. Então, é o que você falou, praticamente todas as grandes cidades brasileiras, elas sofrem com esse efeito. Você observa alguma cidade que tenha alguma iniciativa olhando para essa questão? Então, temos algum bom exemplo no Brasil, por exemplo, que tomou alguma atitude para tentar lidar com isso? Para diminuir esses casos de... Olha, eu no momento não me recorre assim, sabe, nenhum exemplo assim, sabe, porque eu acho que é uma questão, você tirar o trânsito mais pesado do centro da cidade, né? Eu acho que essa questão de você tirar caminhões e tudo mais já é uma coisa que ajuda, né? Mas você, normalmente, quando você pega uma cidade que ela já está construída, é muito difícil lidar com essa questão do planejamento urbano de uma cidade que já está pronta, né? Tirar uma via grande, o que você consegue muitas vezes, como eu disse, é diminuir a circulação de veículos ou colocar alguns pedágios para limitar a circulação nessas vias, né? Mas assim no Brasil, assim eu não consigo agora, não me vem à mente algum exemplo. Se alguém tiver algum exemplo e puder contribuir, que tenha realmente reduzido, né? Eu acho que o pedágio seria interessante, mas ele tem muita resistência, né, por parte da população, porque é uma taxa a mais que a pessoa vai pagar, e não é uma medida popular, e o pessoal acaba, quem faz a legislação acaba evitando um pouco isso. Mas a gente sabe que lá fora funciona, né? Onde foi adotado, já diminuiu a circulação e já contribuiu para a redução da poluição do ar. Mas o ideal seria se pensar porque
você tem que pensar no contexto urbano já existente. Não adianta também, é lógico que as cidades que surgirem, né, tem todo um planejamento urbano que tem que ser pensado nesse sentido. Mas nós temos que corrigir, tentar resolver a situação das cidades da forma como elas estão, né, e que são a grande maioria, né. Obrigada. Eu acho que por enquanto não temos nenhuma pergunta, então fiquem à vontade se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, o Adeilson está aqui disponível. E essa questão, gente, do estado socioeconômico, ela foi muito legal. Eu falo assim, legal que eu falo da gente ter encontrado o resultado, não de ser legal, né? No sentido dela acontecer, tá? É porque quando você vai, por exemplo, quando a gente chegou, quando eu cheguei lá na Holanda para fazer esse trabalho, na hora que ele viu que eu tinha uma variável, né, que o pesquisador lá da Universidade de Utrecht viu que eu tinha uma variável que media status socioeconômico, ele brilhou o olho, entendeu? Porque eles não estão acostumados com esse status socioeconômico como a gente tem aqui. Então, se você olha, por exemplo, pelo menos na cidade que eu morei lá, eu circulava a cidade inteira e para mim era um padrão só. Eu estava acostumado com o Brasil, quando você entra numa cidade, geralmente você entra numa área mais periférica, ela vai mudando, né, vai tendo um gradiente, e lá não era igual, mesma arquitetura. Então, quando você tem um gradiente em mãos para trabalhar, para o pesquisador, ainda mais status socioeconômico, ele contribui muito, né? Então, a ideia, né, que foi, não, vamos dividir São Paulo em 4 estratos, vamos analisar separadamente um estrato, né? Então, foi muito interessante, porque a gente encontrou essa questão aí, que é muito preocupante, né? Porque tem toda essa questão da justiça ambiental, né? E foi um dado, assim, que eu acho que eu acho que foi que nos trouxe satisfação de ter podido contribuir com as discussões nesse sentido, sabe? De desigualdade, né, da carga da doença aos mais pobres, né? Eu acho que foi uma coisa que eu acho que enriqueceu bastante. Ade, eu tenho uma pergunta também, pensando aí nessas possibilidades, né, nessas estratégias de redução das emissões, você acha que seria interessante uma política pública de geração de empregos, de desenvolvimento nas próprias áreas, assim, para não concentrar esses centros econômicos como a gente tem em São Paulo hoje, ou mesmo pensando numa região metropolitana, né, para evitar esse deslocamento das áreas metropolitanas, todo mundo precisa vir trabalhar em São Paulo, e isso também aumenta esse tempo de deslocamento, aumenta o tráfego, aumenta o trânsito. Não, Você acha que isso seria, esse desenvolvimento local, né, de geração, talvez fosse uma alternativa? como que eu vou dizer? É um desenvolvimento local que ele tem que acontecer em todos os municípios, né? Em todas as cidades, ela tem que ter uma estrutura de trabalho, né, local e de uma certa forma pulverizada dentro do centro urbano, para que São Paulo pare de exercer essa função como se fosse um buraco negro, né, do mercado de trabalho, sugando tudo, né? Que é o que a gente vê, né? As pessoas saem dos seus municípios para trabalhar em São Paulo, e quando elas chegam em São Paulo, elas ainda tem que se locomover, não tem mais espaço de moradia. Elas vão buscar na periferia, mas ela ainda tem que locomover para o centro. Então você tem um centro de São Paulo funcionando como um buraco negro, sugando não só as pessoas que moram lá para ir em direção ao centro, mas também os municípios, né? As pessoas de outros municípios em direção a São Paulo. Então essas políticas públicas são muito importantes nesse sentido, né? Porque justamente para evitar essa circulação, você criar centros que realmente tem tudo que você precisa, né? Sem que você precisa, mesmo que não seja só a questão do trabalho, né? Mas você ter próximo da sua residência aqueles centros de serviços, né? Que ali você tem uma drogaria, ali você tem um supermercado, você tem um cabeleireiro, você tem, né, coisas do dia a dia que você possa comprar sem que você precise também locomover. E essa questão do trabalho mesmo, né? As pessoas normalmente têm uma certa dificuldade, né, em buscar um trabalho numa região que seja um pouco mais distante, né?
Você vê o Barretos, por exemplo. Barretos está 440, em torno de 440 quilômetros de São Paulo. Então é uma região longe, né? Não é fácil chegar em Barretos. Mas tem estradas muito boas, né? E ainda assim você vê que tem algumas pessoas que têm, às vezes, uma oportunidade de trabalho em Barretos, mas ela não se adapta porque é muito longe de São Paulo, eu estou acostumado com São Paulo, eu quero voltar para São Paulo. Então, São Paulo ela tem essa questão de atração, né? É lógico que tem essas questões culturais, programações e eventos, né? É uma cidade muito rica, muito pulsante nesse sentido, mas eu acho que falta realmente alternativas locais para a gente diminuir essa força, né, que existe e que aumenta, contribui ainda mais para a desigualdade, né? Obrigada, obrigada a todo mundo que participou. Eu queria complementar. Oi? Tem tempo para uma última pergunta? Claro. No chat. Desculpa interromper. Então, tem essa última pergunta que fala assim, da Bruna. Na sua visão, os problemas econômicos consequentes da Covid-19 levaram os governos a afrouxar as regulamentações de proteção à saúde para compensar o tempo perdido de lucro? Sim. Eu acho que a gente está vivendo uma questão no momento que a gente teve, né, um isolamento, uma quarentena aí que ela funcionou, entre aspas, mas ela contribuiu muito, né? É lógico que teve locais que ela teve uma adesão maior, teve locais que teve uma adesão menor, mas ela foi mais intensa no início. E agora a gente está vivendo um momento de, retomada, né? Porque a gente está num país muito grande, né? Não é fácil também, né? Se a gente pensar que só dentro do estado de São Paulo cabem 6 Holandas, né? Eu já fiz essa conta. É muito complicado essa questão de você também lidar com uma pandemia nível nacional, porque cada hora ela está ocorrendo num momento diferente, num local diferente, num ritmo diferente. Mas a gente coincidiu agora da curva começar a cair no momento que está chegando as eleições, né? E aí a impressão que eu tenho é que a saúde, que parece que o cenário político ele tomou agora, ficou mais evidente que ele tomou frente ao cenário ligado à saúde pública, né? Porque você tem essas questões das restrições, a pandemia ela trouxe muitas restrições, né? Muitas vezes o político pode pensar que o eleitor feliz é aquele eleitor que não tem restrições, né? E aí a gente nota que realmente com essa retomada, mais esse cenário político que está chegando, né? As pessoas estão realmente deixando um pouco de lado essa questão de proteção, essa questão do cuidado, né, com o vírus, mas ele está aí, ele está circulando, ele está trazendo algumas elevações de índices aí no mundo todo, e eu acho que realmente essa questão, essa retomada associada aí com a proximidade das eleições tem deixado a saúde pública em segundo plano. É bem preocupante isso, porque depois que passar, pode ter um cenário aí mais para o final do ano não desejável, né? Quando a gente já esperava aí que a pandemia tivesse praticamente em níveis bem baixos aí no país, né? Bom, obrigada a todos. Eu queria só lembrar também que, além da poluição, né, o acúmulo desses poluentes na atmosfera contribuem para a retenção do calor e o aumento das temperaturas. 19 dos 20 anos mais quentes aconteceram desde 2000, sendo os últimos 5 anos os mais quentes. Em 2019, 24 países das Américas sofreram com ondas de calor intensa, entre eles o Brasil e a Colômbia. Só nessa última semana, a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil registraram recordes de temperatura. Ontem, o município de Lins, no interior de São Paulo, registrou 43 graus. O calor excessivo, além de provocar insolação e a exaustão, provoca a morte prematura devido a outros agravamentos de doenças infecciosas e mesmo de doenças crônicas, como também o AD trouxe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem com a Rimena, e como consequência também, né, dessas emissões atmosféricas, não só a poluição do ar, mas também o aumento das temperaturas. Então, fica para a semana que vem esse encontro, espero que todos possam participar,
E mais uma vez queria agradecer o Adeilson pelas apresentações, pelo debate e agradecer a todos que estiveram presentes. Muito obrigada. Eu também agradeço o convite, foi ótimo, né, poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né, e trazer aí os resultados aí do trabalho que a gente realizou e falar um pouquinho também, né, desse contexto atual que a gente está vivendo, que é único, né, sem precedentes. Né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Olha, a nossa audiência aqui, estou lendo os comentários, tá? Tá parabenizando a Adeilson, parabenizando a realização do evento, tá? Muitos elogios à apresentação da Adeilson, e aí tem algumas pessoas já falando que temos que realizar mais eventos como esse, tá bem? Muito bom, gente. Vamos sim, vamos manter esses eventos. Se vocês tiverem sugestão de tema também, podem colocar no chat para a gente desenvolver os assuntos nos próximos eventos. E a gente divulga sempre pela página do Facebook do Nara e no LinkedIn. Tá bom? Obrigada a todos e tenham um bom dia. Obrigado, bom dia para todo mundo.